Olá, é com imensa alegria e uma honra participar da Semana Pedagógica Manchote 2023. Meu nome é Adriana Souza, sou mestre em Educação de Ciências e Matemática, e trabalho com matemática criativa e vou compartilhar com vocês atividades que podem ser colocadas em prática já, né, para o ensino fundamental 1. Quem é a professora Adriana Souza? Eu sou uma pessoa que, além, né, da parte acadêmica, gosto muito da família, gosto muito de estudar. Trabalho no Centro Juvenil de Ciência e Cultura da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Sou articuladora da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Núcleo Bahia. Gosto muito de viajar. Tenho uma cachorrinha que vocês podem até ouvir aqui algumas vezes ela se manifestando, né? É, Gosto muito de trabalhar a criatividade dos nossos estudantes em sala de aula e desmistificar a matemática como o bicho-papão da escola, né? Então, a gente tenta trabalhar conceitos matemáticos de uma forma lúdica, de uma forma divertida, de uma forma que valorize principalmente a criatividade. Eu trabalhei por muito tempo também no Núcleo de Tecnologia Educacional, onde o objetivo era formar professores no uso das tecnologias digitais em sala de aula. Então, eu também trabalho e também sou especialista na parte de tecnologia da educação, né, digital em sala de aula. E desde 2020 eu estou trabalhando e movimentando o Instagram, Adriana CJCC, onde eu compartilho algumas atividades, algumas sugestões de sites que pode ser inserido em sala de aula, né, como outras atividades mão na massa, para que os professores, que é um espaço de troca de atividades, de experiências, onde a gente enriquece o nosso repertório, né? Mas qual a importância do desenvolvimento da criatividade nas aulas de matemática, né? É, a gente sabe que a criatividade, só levando em consideração um detalhe, a criatividade não só são atividades mão na massa, tá? A criatividade são atividades onde pode desenvolver a fluência de ideias, né? A quantidade de ideias diferentes, a forma de desenvolvimento das atividades de uma forma diversa, de uma forma original. Então, além das atividades mão na massa, que a gente também pode incentivar esses conceitos, esses, é, essas definições, por exemplo, de criatividade, a gente também pode trabalhar a criatividade com ações, né, com utilização do papel, com o uso da tecnologia e outras mais. Para poder a gente ter uma ideia, a Alencar e Flight falam o seguinte, que a criatividade tem importância primária para a sobrevivência em um mundo onde o futuro é incerto e as mudanças ocorrem intensa e rapidamente, demandando soluções criativas a todo momento. Diante do que a gente está vivendo, de que maneira a gente pode incentivar os nossos estudantes a vislumbrar soluções diferentes para aqueles problemas antigos? Então, a gente tem que provocar em nossos estudantes soluções diferentes a partir da vivência deles, a partir da nossa realidade da escola, onde a gente está inserido, né? E por que trabalhar isso? Né? Por que trabalhar a criatividade, a matemática de uma forma criativa? Porque a gente pode proporcionar a autoria dos nossos estudantes como estratégia da construção do conhecimento. Também, com essas atividades, a gente pode desenvolver o potencial criativo para o enfrentamento do mundo. O que ele está passando? De que maneira ele pode trabalhar esses problemas de uma forma criativa. E isso também está de acordo com a BNCC, né? Que é uma das competências, né, relacionadas à educação básica é exatamente isso, trabalhar a, a curiosidade, trabalhar a investigação, a criatividade, de modo a criar soluções, né, de problemas, inclusive, né, a gente tenta colocar de maneira tecnológica ou com mão na massa, né, onde o objetivo principal é você enxergar o problema de uma outra maneira, com outro foco, né, que a gente possa enxergar outras soluções para situações que já existem, né?
E um autor, que é o Mitchell, né, Mitchell Resnick, ele trabalha com o conceito da aprendizagem criativa, onde ele valoriza a vivência dos estudantes. De que maneira? Ele trabalha com os 4Ps, né, chamados 4Ps da aprendizagem criativa, onde são trabalhados projetos, né? A gente coloca em sala de aula, provoca em sala de aula situações onde esses estudantes, né, possam trabalhar matemática a partir de algo que eles gostem, né, da paixão, né? E esse processo de desenvolvimento dessas atividades, dessas ações, é um processo divertido, é um processo leve, é um processo que ele aprende brincando mesmo, né? Além a partir do momento que ele procura essas soluções para esses problemas, a partir de coisas que ele gosta, ele vai se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. E a questão dos pares seria o compartilhamento com professores, com os estudantes, os colegas principalmente, onde eles trocam ideias e enxergam situações que o outro consegue enxergar que ele não consegue. Então, o outro olha o seu problema de uma maneira diferente. Então, essa troca enriquece ainda mais o processo de aprendizagem e a questão da criatividade, quer dizer, a partir de situações do mundo deles, e a gente pode desenvolver projetos, e você pode desenvolver os conceitos matemáticos a partir de situações que eles propõem também, né? Quando a gente coloca situações, né, tarefas em sala de aula, a gente tem que atentar, para desenvolver a criatividade, a gente tem que atentar para alguns detalhes, que a gente tem que colocar atividades e tarefas que sejam piso baixo, onde todos, né, da sala de aula consigam desenvolver, de modo que eles possam caminhar de forma diferente. Então, ele tem paredes largas, quer dizer, os objetivos são iguais, mas os caminhos podem ser diferentes. E também o teto alto, que de maneira que ele possa não se contentar com aquilo que foi proposto, mas que ele possa propor algo novo, algo que ele possa extrapolar aquele objetivo inicial da sala de aula. Então, ele pode ir além do que foi proposto e o professor pode orientar nesse processo. E um outro conceito também importante da aprendizagem criativa é a espiral. Espiral de que maneira? Que é um processo onde o estudante percorre. Então, ele pode parte do imaginar, né? Ele imagina algo, ele propõe algo, ele cria uma solução de acordo com o que tem um problema, ele brinca, que é esse processo de desenvolvimento, né, da solução, ele compartilha com o outro, com os pares, com o professor, os outros interferem, né, eles compartilham opiniões, né, eles trocam opiniões, a partir dessas opiniões o estudante reflete e torna fazer essa espiral de uma maneira contínua e de uma maneira mais refinada. Então, a cada espiral, ele vai refinando o seu conhecimento e a sua aprendizagem de uma forma diferente, de uma forma que valorize o processo, não somente o resultado, mas o processo. E aqui, partindo desses conceitos, a gente tem algumas atividades que a gente trabalha matemática criativa na prática, onde a gente vai... eu vou compartilhar com vocês algumas que vocês podem remixar, remodelar, reorganizar o que está sendo proposto para a realidade de sala de aula de cada um de vocês. A primeira é trabalhar com os pequenos, né? Histórias, né? A matemática não está relacionada somente com algoritmos. A matemática você pode trabalhar com histórias, com o universo afetivo desses estudantes. Então, tem a primeira opção seria trabalhar com fantoches, né? Onde eles podem criar os objetos, né? As figuras geométricas, nesse caso, o estudo das figuras geométricas, a sugestão que é dada, mas vocês podem colocar em qualquer outro conceito, os números, por exemplo, criar história com números. Você pode pegar
escolher alguns livros que já existem. No caso aqui tem o Cilindro Feio e o Planolândia, né, que são 2 livros que servem de inspiração para que a gente possa trabalhar esses conceitos em sala de aula, nesse caso a geometria. Nos fantoches podem colocar a partir do que eles fizerem, que aí no caso a sugestão é que eles coloquem realmente a mão na massa e definam, olha, o que é um triângulo, o que é um quadrado, o que é um retângulo, e criar uma história a partir disso. Criar uma história que envolva esses conceitos e que ele se sinta inserido, né, na história. E uma outra é criar esculturas a partir dessas figuras geométricas com o papelão. Né? Então, o papelão serve como material, né, que é o material que normalmente todas as escolas a gente tem em casa. Ele parte desse material e ele cria esculturas com figuras geométricas. Então, ele pode também criar o seu personagem e fazer depois uma história coletiva na escola, ou, se for o caso, fazer uma adaptação de algum livro que possa ser trabalhado na escola onde a gente está. Né, que é algum livro que tenha na biblioteca da escola, ou algum livro que algum aluno tenha lido, e a gente pode remodelar e reorganizar esse livro, criando os personagens de acordo com o conceito matemático que a gente queira trabalhar, que nesse caso foi a geometria. Uma outra sugestão também de trabalhar a simetria, por exemplo, é você trabalhar com a isopogravura, que são materiais em isopor, né? Onde o desenho é feito com lápis, né? Com lápis, com ponta de lápis, ou um palitinho de dente, né? Ele faz esses sulcos, né? No isopor e passa a tinta depois, com um rolo, de preferência, para poder imprimir esse material no papel. E a partir dessa impressão, que aí lembra a literatura de cordel, a xilografura, né, que tem presente na literatura de cordel, se propõe, por exemplo, a trabalhar um verso, né, uma estrofe, a depender da maturidade dos estudantes. Vocês podem trabalhar com conceito de simetria, com conceitos de figuras geométricas. Além disso, pode trabalhar com de forma interdisciplinar, com a literatura de cordel, de uma forma bem simples, né? Fazer um versinho de acordo com a figura criada, né? Frações, normalmente é um ponto, né, de dificuldade de alguns estudantes, desde o ensino fundamental 1, e isso a gente tenta desmistificar, né? Esse conceito de fração com elementos, né, que a gente pode trabalhar em sala. De que maneira? Pegando uma barra de chocolate dividida em partes para levar para a sala inteira, um doce, né, com formato, né, circular, que aqui no caso é uma goiabada, que divide entre os participantes. Pode ser com frutas, uma melancia, maçã, que pode a gente promover, por exemplo, um lanche coletivo, onde todos, né, dividem esse lanche de forma igual, né, que trabalhando o conceito de fração. Tem aqueles macarrões de piscina, né, que pode ser cortado esse macarrão de maneira que a gente possa trabalhar esses números, o inteiro, a metade, de maneira que ele possa visualizar, né, essa diferença, né, e pode montar esse dois meios, no caso, um meio mais um meio, que é igual a inteiro, um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto, que equivale a um inteiro, ou um quarto mais um quarto equivale a um meio, e assim por diante. O conceito também de fração pode ser trabalhado de uma maneira, por exemplo, essa figurinha para pintar trabalha o conceito de frações equivalentes. Então, todas as frações, ele tem que saber o que são equivalentes para poder pintar de uma mesma cor. Pode fazer um bingo, né, uma brincadeira onde ele tem que marcar
o valor da fração, né, relacionado, olha, o que é um quarto, o que é 2/5, o que é. Então, o valor ele tem que entender o que significa para marcar a figura correta. Além disso, tem as pecinhas de Lego, né, que a gente pode estabelecer aqui o 8/8 como o inteiro, né, que onde cada pontinho desse equivale a uma parte, né? Depois as peças, por exemplo, com 8 pininhos equivale a um inteiro, com 4 pininhos, 4/8, que equivale a um meio. E relacionar, por exemplo, nessa segunda opção, que o 4/8 podem ser colocados de duas maneiras diferentes. Então, comparar que mesmo com formatos diferentes, existe a mesma quantidade. O 1/8, o 6/8, que equivale também a 3/4, o 2/8, que equivale a 1/4, e assim por diante. Além disso, a gente pode trabalhar com operações com frações de uma maneira também onde ele possa pegar peças diferentes de Lego e adicionar. O exemplo aqui eu coloquei como adicionar, mas pode ser relacionado à multiplicação, pode ser relacionado à divisão, pode ser relacionado à subtração, adição, com todas as operações, né, básicas da matemática. Essa outra sugestão de atividade é você propor que os estudantes criem um figurino para uma boneca a partir de figuras geométricas. Então, ele escolhe o figurino a partir de figuras geométricas, círculos, retângulos, quadrados e assim por diante, né? Ele vai criar o figurino baseado nessas figuras. E depois, se for o caso, pode fazer um desfile, pode fazer um concurso no Instagram, pode fazer do figurino mais criativo, fazer fotos, né? Que é fazer um álbum de fotos dessas bonecas e assim por diante. Agora, é importante não somente a questão da criação do figurino, mas trabalhar o conceito do que significa cada figura geométrica, né? Onde ele vai não somente fazer a atividade mão na massa, mas também vai criar o figurino, tá? Como foi relacionado, a criatividade não é só relacionada a atividades mão na massa, tá? Tem outras opções para a gente trabalhar a criatividade, onde você tem opções diferentes, de caminhos diferentes, para o mesmo problema. Então, nessa primeira opção, onde tem esses números, né, de 1 a 10, a proposta é que trabalhe com dados, né? Os dados equivalem aos números que vão ser relacionados com as operações, né? Onde eles vão ter que descobrir, por exemplo, eu tenho 6/5, como caiu aí, 6/5, 6/5. Os 4 dados saíram esses valores. De que maneira eu posso organizar esses valores, desde que a primeira opção seja 1, né? O resultado seja 1. Então, eu tenho que arrumar esses números, né? Colocar esses números, operar esses números, colocar essas operações na ordem que eu queira, de modo que o resultado seja 1. Então, ele avança o primeiro. Se ele está indo para a segunda casa, ele tem que jogar os dados novamente, arrumar os números, de modo que o resultado seja 2, e as operações que podem ser trabalhadas. Lembrando que você pode colocar outras opções, por exemplo, você jogar os dados e toda sala ter caminhos diferentes, mas cada aluno também pode ter números diferentes e caminhos diferentes para poder chegar ao resultado 1. Então, pode ser por aluno ou pode ser por grupo também, tá? Mas o objetivo é jogar os dados, de acordo com as faces, né, que caem na parte superior, ele vai ter que arrumar as operações para que o resultado seja onde ele está. Por exemplo, se eu estiver na casa 1, o resultado seja 1, o resultado, se eu vou para a casa 2, o resultado seja 2, e assim por diante até o 10, quem ganha
Esse jogo é quem chegar na casa 10 primeiro com os resultados diferentes. E o ideal é que cada um também compartilhe com o colega para perceber os caminhos diferentes, né? Para ver os resultados diferentes. Uma outra opção é ter valores iguais, no caso aqui, 4, 4, 4, 4, né? De várias situações, de modo que o resultado seja 1. De que maneira eu posso organizar essas operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que o resultado seja 1. E para que o resultado seja 2? E para que o resultado seja 3? Então, são caminhos diferentes para o mesmo objetivo que arranjar, que é o resultado 1, 2, 3, 4, e assim você pode colocar até onde você achar conveniente, para usando as operações. Uma outra opção de atividade que eu acho bem interessante, que esse aqui foi tirado do Mentalidades Matemáticas, qual o elemento não pertence a esse grupo? Quer dizer, eu tenho 9, 25, 49 e 67. Então, quais são os argumentos que esses alunos podem apresentar para que possa justificar? Por exemplo, eu posso dizer que o 9 não faz parte por esse grupo por ter apenas um algarismo. Está correto? Está. Eu posso dizer, por exemplo, que o 67 não faz parte desse grupo, porque ele está numa casinha azul, por exemplo. Mas eu também posso dizer que o 67 não está nesse grupo, porque ele não é um quadrado perfeito. E assim por diante. Então, eu posso fazer várias justificativas, várias argumentações, de acordo com o conhecimento que eu tenho. Então, os meus alunos vão compartilhar com todos. Então, a partir do momento que eu digo, olha, o 9 não pertence porque ele só tem o algarismo. Olha, então eu vou observar, o 25 tem 2, o 49 tem 2, o 67 tem 2. Então, eu começo a observar o que o outro colega, né, falou e vou aumentando meu repertório de conhecimento também. Nesse aqui, uma outra opção também do Mentalidades Matemáticas é você inicialmente oferecer, mostrar para os seus alunos esses pontos, né? Sem a figura da direita, somente a parte da esquerda. Oferece esses pontos por alguns segundos e pede para eles depois dizerem quantos pontos existem, né? E de que maneira eles fizeram a contagem, né? Então, é uma maneira, no caso da figura da direita, oferece algumas argumentações que alguns estudantes, algumas estratégias, né, que os estudantes utilizam para dizer quantos pontos tem na figura, tá? Então, você oferece a imagem por algum tempo e você depois escuta qual é deles, né? Qual é a argumentação, né? Qual é a estratégia que cada um utilizou para poder dizer quantos pontos tem no total. Isso aí tá no Mentalidades Matemáticas, né? Uma outra opção é trabalhar com... Também aqui tem a questão de frações, né? Por conta do dominó, né? Trabalhar adição, subtração, comparação de frações, né, com as peças do dominó, dizer qual é menor, qual é maior, frações equivalentes, trabalhar com inteiro, operações com frações. Então, a gente pode trabalhar com um material que já é bem presente, né, bem rotineiro na escola ou até mesmo em casa. Então, essas são algumas atividades que a gente pode trabalhar. Gente, só um detalhe mais, a questão da potenciação, né? Que se for de uma forma introdutória, pode colocar aqui, por exemplo, a fração 1/5 elevado ao que está aqui no dado. Por exemplo, eu posso tirar os valores, né, de 1 até 6 no dado. Então, 1/5 elevado a 1, quanto é que é? 1/5 elevado a 2, quanto é que é? E assim por diante, tá? Então, eu posso trabalhar as operações matemáticas com as frações. E esse é um pouquinho do trabalho, né, que a gente desenvolve, que a gente compartilha. E eu agradeço muito a atenção de vocês. E para quem
quiser, né, continuar esse diálogo, vocês podem me encontrar no Telegram, né, que é Matemática Criativa, no Facebook ou no Instagram, Adriana CJCC, e pelo número também do telefone, que é aqui 77988097037. E a gente se encontra nas redes e a gente tem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum compartilhamento de ideias, a gente está às ordens. E muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moonshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moonshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!